Estúdio 36 de volta, agora falando de decoração com dois arquitetos integrantes da mostra Casa Nova, que vai até 30 de outubro no Beira Mar Shopping. Sobre estilo, cor e luz, a gente conversa com a arquiteta Mariana Pesca. Boa noite. Boa noite. E para falar sobre os 7 pecados capitais na decoração de interiores, o arquiteto Evandro Gaspar. Boa noite. Boa noite. São os 7 pecados, né? Capitais, falamos em ira, em gula. Luxúria. Como é que isso se envolve no ambiente? Esses pecados são para inspirar os ambientes? Com certeza. Inspirar e instigar as pessoas, né? Muitas vezes os pecados eles podem ser virtudes na decoração. A gente pode se apropriar de alguns pecadinhos para fazer com que o ambiente tenha aquele tempero a mais. Agora, Mariana, às vezes eles são realmente pecados que não podem ser cometidos, né? Na verdade, assim, na minha palestra, linkando um pouquinho com a do Evandro, eu venho com ele vem com uma receita mais sedutora, né, da arquitetura. Eu venho com uma coisa um pouco mais sóbria. Eu venho mostrando, assim, que se a gente fizer uma base bem feita e sem muita extravagância na base, a gente pode ousar depois, montando, preenchendo o ambiente e levando toda essa sensualidade e a parte lúdica do projeto. Deixa eu organizar aqui primeiro. Vocês vão são participantes da Mostra Casa Nova, os dois têm ambientes, nós vamos dar uma olhada nas fotos para saber qual ambiente cabe a cada um de vocês ali na mostra e também participam, oferecem uma palestra. O Evandro amanhã falando sobre os 7 pecados, né? E a Mariana falando sobre luz, estilo e cor na quinta-feira, o horário? 7 da noite. 7 da noite, certo. Agora nós temos ali um ambiente que é da Mariana, né? Isso. Mariana, explica pra gente. Então, o meu ambiente da mostra é o Varanda Café Pinot. Ele é o café funcional da mostra. Ele é um ambiente com 340 metros quadrados, tendo 25 metros lineares de vista para beira-mar. Então, assim, eu explorei o projeto quis trazer um ambiente comercial com áreas residenciais. Então, volto o que eu falei, que toda a base dele é bem sóbria, bem neutra. A base a gente fala paredes, gesso, o esqueleto do apartamento, digamos assim. Isso, o gesso, a iluminação, a paginação de piso, as paredes. As superfícies, né? Que depois vem com o layout todo preparado, que nesse caso a gente fez opções diversas, lounges, bistrôs, mesas de jantar, e preenchendo, e daí fazendo a explosão das cores, que entra a tendência do color block. Então, assim, se a gente... Cores fortes. Fortes. Ali eu trabalho de um lado com laranja e marinho, do outro lado com verde água e berinjela. Então, fazendo uma base neutra permite essas ousadias e também fácil mudança depois. Ousadias que só um profissional para fazer, né? Nós, leigos, não devemos nos atrever a colocar cores dessa maneira, ou a gente não sabe, né? Isso funciona com moda também, né? Essa tendência color block, preciso saber trabalhar as cores, né? Preciso saber trabalhar misturas de cores. Por exemplo, berinjela com verde é algo... Tudo tem que ser dosado. Tudo dosado entra de forma adequada, né? Então, realmente, assim, a gente faz um trabalho de pesquisa anual, viaja, então a gente realmente consegue encaixar as coisas de uma forma mais adequada. Mas às vezes é bom ousar, né, Evandro? Eu acho que tem que ter um atrevimento. Um atrevimento. Aí, fazendo o link com o pecado, você tem que, às vezes, se arriscar, mesmo que cometa pecados, né? Porque todas as receitas muito pré-definidas se tornam monótono, tá? E mesmo o leigo, eu acho que as pessoas, de um modo geral, eu falo isso sempre para os meus clientes, assim, ó, te permita, porque sempre fazer o que o vizinho faz, claro, né? Seja você o imitado. Evandro, inclusive, a imagem do seu ambiente está no ponto, a gente vai exibir agora, explica pra gente o que é, um espaço gourmet, é isso? Na realidade é um grande espaço, ele tem praticamente 100 metros quadrados, é o sonho de muita gente, né? Ter um espaço em casa. Eu tenho um espaço gourmet junto com um living, é todo integrado, essa imagem só está mostrando a parte da bancada. E como tem essa parte, seria assim, o espaço de uma pessoa amante da culinária, que gosta de receber as pessoas. Então tem essa bancada que é do dono da casa, que fica de frente para o telão, ele curte, ele se integra completamente com seus convidados. Então eu resolvi dar o título
para o ambiente de gula e luxúria. Gula pelo espaço gourmet e luxúria pelo estar, que ele tende a ser suntuoso ou luxuoso. E eu coloquei uma chaise intencionalmente quase nas proporções de uma cama, que pode deixar a luxúria a rolar, né? E todos os prazeres, né, vamos dizer assim, de cama e mesa nesse espaço. Agora, tu dizias, Mariana, que trabalhas as bases, né? Essas bases, elas são trabalhadas por cômodos? Existem regras que podem ser burladas, mas devem ser seguidas, assim, por exemplo, num quarto, o esquema de iluminação, na cozinha. Como é que isso tem acontecido hoje em termos de tendência de decoração? Então, eu busco falar das bases porque, assim, muitas vezes a gente pega um projeto muito grande, que envolve um custo muito alto, então a gente idealiza ele desde o princípio. E essa idealização do princípio é que permite a gente fazer um projeto de iluminação adequado, bem específico para aquela situação. Então, se a pessoa não for fazer aquilo num primeiro momento, não tem problema, porque a iluminação já está projetada para aquela situação. Então, assim, claro, num quarto, eu posso usar sanca em diversas partes do mobiliário e de formas diferentes. Ela pode ser como um rasgo, num gesso, só que o que eu vou usar de iluminação em determinados cômodos é que vai alterar. Então, assim, uma luz fria, uma fluorescente, mesmo com a tonalidade amarelada, eu vou usar em áreas de serviço, como cozinha, área de serviço, a própria lavanderia, né? E a corda luminosa, eu já vou voltar um pouquinho para o quarto, para a gente poder criar cenas adequadas para determinada situação. Então, no quarto, às vezes eu quero deixar uma luz penumbra, eu quero deixar, né, meia luz, criar um ambiente mais aconchegante, então eu consigo isso. A luz focada, para focar as paredes, os quadros, valorizar um objeto. Então, tudo isso é pontuado lá na frente, para que depois, quando a gente chegue no final, esteja tudo valorizado. E aí também a pessoa pode ir variando a decoração conforme a sua vontade, porque a estrutura, o esqueleto está pronto para fazer o clima ideal, né? A Evandro até dizia antes que uma iluminação pode, inclusive, espantar alguém, né? Sim, claro. Excesso de luz, aliás, excesso de qualquer coisa é prejudicial, né? A moderação, ou seja, a receita perfeita para cada situação é que é o segredo. Agora, vocês sempre fazem a leitura do cliente, tentando trazer para o ambiente a personalidade dele, ou tentam colocar algumas tendências, sugerir alguma coisa, remover algumas ideias que consideram inadequadas. Tudo isso faz parte, né? Não sei a Mariana, mas no meu caso, eu parto do princípio que o espaço está sendo criado para aquela pessoa. Então, eu vou captar o desejo dela, que muitas vezes as pessoas não sabem te dizer, e respeitando o gosto da pessoa, o que ela anseia, a gente vai desenvolver um espaço da melhor maneira possível. O que não dá é, por exemplo, você não acrescentar nada ao cliente. Ou seja, se você fizer exatamente o que ele está pedindo, que muitas vezes ele nem sabe o que quer, você vai estar fazendo um ambiente sem personalidade. Então, é papel do profissional, arquiteto, inclusive, é educar o cliente, ensinar. Eu tenho vários clientes que, depois de alguns meses comigo, eles mesmos começam a adquirir gostos que não tinham. E daí isso que é um respeito. Você tem que respeitar o cliente e ele começa a te respeitar e chega um momento que ele passa a fazer tudo que você indica, porque ele confia em você. Mariana concorda, assim? Não, plenamente. Um dos itens da minha palestra é estilo, né? E eu costumo dizer que o meu estilo é o estilo do cliente. Então, assim, ele tem uma história que tem que ser preservada. Ele tem objetos. Ele tem objetos, ele tem vontades. Então, eu gosto, quando eu faço o levantamento inicial, que parte da medição e das fotos, eu gosto de saber quais são eu gosto de saber da história dele para saber o que eu tenho que manter daquilo ali, de que forma eu vou manter. E aí, claro, é isso que o Evandro falou, a gente traz um pouco do que a gente pesquisa disso para moldar aquela situação, porque senão a gente não está agregando nada para aquele projeto, né? Sabe uma coisa que eu adoro fazer? Às vezes eu abro os armários dos clientes e encontro, às vezes, sei lá, um prato antigo de família. Assim, que linda essa peça está guardada. E eles olham assim para ti, mas isso aí... E daí, de repente, você vai botando
vai dando um grau de importância que eles ficam encantados de perceber que você encontrou um tesouro que eles tinham guardado dentro de casa. Vocês conseguem perceber o estilo do cliente pela forma como ele se veste, por exemplo? Também, mas está mudando muito, né? Tá mudando? Tá. Atualmente, assim, a moda, as pessoas também não quero ser generalista, mas as pessoas também são um pouco criativas. Então tem muitas pessoas que se muito vestem à moda porque é a tendência, não é a exatamente, personalidade dela. Há uns anos atrás, não. Você via a maneira como a pessoa falava com você ou se vestia, era batata. Batata. Mas por isso que a convivência com o cliente é fundamental, assim, principalmente no início. No final, ela acontece de forma natural, porque a gente precisa fazer toda a finalização do projeto, mas aí nós muitas vezes já viramos amigos, né? E a pessoa vai se soltando no decorrer do processo. E no começo é fundamental para a gente poder captar isso. Existem pessoas mais retraídas, né? E que não se expõem de forma fácil, e a gente precisa dessas referências para utilizar no projeto. Então, o contato inicial é primordial. Às vezes é engraçado, porque assim, numa primeira conversa, você começa a falar e dar pequenas sugestões. Aqui, de repente, mas eu posso conseguir um banquinho charmoso, colocar nesse canto. E às vezes passam meses, a obra está pronta e ele chega para mim e pergunta: Evandro, e aquele banquinho charmoso que você falou? Eles não esquecem. Eles não esquecem. Evandro, e como é que os outros pecados se inserem, por exemplo, na tua palestra? Ira. Ambiente com ira, aí já vamos para um outro lado, Evandro. Na verdade é o seguinte, eu vou falar desses 7 pecados, é mais como uma brincadeira. Exatamente. Então, por exemplo, assim, a ira. Eu sempre digo que você tem que fazer um projeto interior sempre com uma energia legal. Então, se algo não der certo, não adianta soltar todos os demônios, ou ter muitas discussões com mão de obra, etc e tal, porque a energia, eu acredito que a energia fica no espaço. Tá? Então, assim, você desenvolver interiores tem que ser algo prazeroso, mesmo quando as coisas não dão certo. E sempre vão ter coisas erradas numa obra, né? A preguiça, por exemplo. A preguiça é uma coisa... Chegamos ao quarto? Não é isso. Tem a ver também com a composição. Preguiça, o quarto da preguiça. Pois é, depende do ponto de vista, né, Evandro? Depende do ponto de vista. Mas, por exemplo, assim, ó, uma bela de uma chaise... O quarto é mais luxúria. Com certeza. Mas assim, ó, uma rede bem colocada, um espaço que ele chama para te espreguiçar, eu acho que a preguiça, nesse caso, ele passa até a ser uma virtude. Tem espaços que eles são próprios para o relaxamento. Né? Uma varanda bem feita, bem programada para um relaxamento. Com certeza. Por outro lado, por exemplo, a Mariana tem no ambiente dela, no café, um balanço gigantesco, maravilhoso, que instiga a preguiça. Tá? Mas a preguiça também ela pode ser vista, na palestra eu vou falar um pouquinho sobre isso, pelo outro aspecto. É aquela pessoa que começa um projeto de decoração e de repente ela para na metade, ela não tem mais... Gás para continuar? Não é nem gás, é um pouco de relaxamento e preguiça. E isso é um pecado grave na decoração. A decoração ela tem que ser concluída. É como uma obra. A obra que fica pela metade, ela não diz nada. Né? Mariana, com relação à cor, né? A gente já falava que a tendência é color block e tal. A gente via, por exemplo, cor e iluminação no ambiente do Evandro. A gente vê um ambiente com cores, por exemplo, mais neutras e, de repente, uma luz azul embaixo, dando todo um realce. Isso aí também faz parte de composição, é saber dosar algo que está neutro, de repente injetar uma cor, injetar uma luz. Com certeza, assim, ali as fotos que a gente até apresentou do meu ambiente mostrou todo o lado neutro dele. Do outro lado, que é onde tem esse balanço que o Evandro comenta, ele tem várias explosões de laranja. E isso poderia se tornar uma coisa meio over, demais, assim, né? Só que ela sendo dosada, ela se encaixa perfeitamente, né? Ela cria... Então, o pessoal, ele tem um impacto visual agradável. Então, não é uma coisa que choca. Então, com certeza, assim, o ambiente do Evandro sóbrio, aquela luz azul, com certeza ela chama atenção para aquela situação e, de uma certa forma, cria entra na questão do relaxamento, que a gente tem as referências de cor, né? Esse laranja ajuda a relaxar, por exemplo. O laranja agita um pouco. Agita? Porque, na verdade, é um ambiente comercial, é um café, as pessoas... Né? E o azul, o verde, esses outros tons já tendem para um relaxamento. Então, tudo sabendo usar de forma adequada, a gente pode até usar um verde para acender, desde que ele esteja linkado com uma outra cor
interessante, né? Ô Larissa, acho que você não sabe, mas nossos espaços são vizinhos na mostra. Nós fomos vizinhos em toda a montagem, então a gente estava sempre trocando ideias. Então vocês estão literalmente conversando, né? Com Os certeza. espaços de vocês. Há 3 meses, 2 meses, no mínimo. Exatamente. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Amanhã, então, tem a palestra 7 Pecados Capitais com o Evandro Gaspar, às 7 horas no Beira Mar Shopping. E na quinta-feira, também no mesmo horário, às 7 horas, com a Mariana Pesca, estilo cor e luz. Quero agradecer a presença de vocês. Muito Uma obrigada. boa amostra até o dia 30 e até uma próxima. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo com as fotos dos 2 arquitetos e volta já.